Sem me deter muito, irmãos, Evangelho escrito pelo evangelista Marcos. Capítulo 4. Versículo 35. Marcos 4, 35. Visto que amanhã ainda é sexta-feira, irmãos, então eu não vou me prolongar muito, porque eu acredito que algumas pessoas aqui amanhã ainda têm que se levantar de manhã para ir trabalhar, né? Mas eu tenho um ensinamento rápido de Deus nesse texto. E naquele dia, quando já era tarde, disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Amém, irmãos? Só vamos ler até aqui. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Glória. Meus irmãos, o Evangelho escrito por Marcos, dentro dos evangelhos sinóticos, e a palavra sinóticos traz a ideia de parecido. Trata-se do evangelho mais curto, em folhas, em letras. E se fizermos uma comparação dentro de todo o alfabeto traduzido para nós para o português, nós vamos perceber de imediato que trata-se também do evangelho mais simples em palavras. Não há muita eloquência nas palavras registradas por Marcos acerca daquilo que Cristo realizou. Aparentemente também não há tanta profundidade nos seus feitos, e isso é explicado apenas pelo fato de Marcos não ter sido um discípulo que de uma forma direta caminhou com Cristo. Mas Marcos, segundo alguns registros cronológicos acerca da idade desse jovem, era 1,70 que seguia Jesus e que era enviado pelo próprio Cristo em alguns lugares para anunciar que em determinado lugar passaria um homem por nome de Jesus, e vinha acompanhado com mais 12, nomeado na Bíblia como apóstolos. Então não há como Marcos ser tão profundo em suas palavras, sendo que Marcos não presenciou os feitos. Este mesmo Marcos
é aquele João Marcos do livro de Atos dos Apóstolos, parente próximo de Barnabé. E quando nós falamos de Barnabé, nós estamos falando de um dos maiores companheiros em viagens missionárias que o apóstolo Paulo teve, não escolhido pelo próprio Paulo para caminhar com ele, mas escolhido pelo próprio Espírito de Deus, pois a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que disse: apartai-me, Paulo e Barnabé. Glória a Deus. Barnabé acompanha Paulo em uma de suas viagens missionárias e Marcos se interessa em fazer essa viagem. Deseja ir também e conhecer como funciona o ministério. Marcos não entendia e não carregava em si maturidade e discernimento suficiente para entender o desejo de viajar com Paulo e com Barnabé em uma de suas viagens missionárias. Não se tratava de uma simples curiosidade, mas se tratava de uma chama que o Espírito de Deus estava acendendo dentro dele. É interessante falar disso, porque quando olhamos para a biografia de Marcos, nós vemos que nem sempre ele foi o evangelista Marcos desejou viajar com Paulo e Barnabé, porém a Bíblia diz que na última hora João Marcos decidiu voltar para trás, pois temeu a viagem. Ora, no texto em que ele desiste, nós não estamos falando de um homem feito, maduro, com suas experiências de vida e com suas raízes bem enraizadas. Nós estamos falando de um jovem que tem em si uma curiosidade. Paulo vem de uma religiosidade e está passando por um processo de transformação por Cristo. E quando Marcos desiste da viagem missionária, ao invés de Paulo o entender, a Bíblia diz que Paulo vai o repudiar. Paulo não aceita, não admite o porquê que Marcos quis ir, e na última hora Marcos simplesmente rejeita a missão e não quer ir mais adiante, não quer fazer a viagem missionária. Paulo repudia, Paulo desiste da chamada de Marcos, Paulo rejeita o ministério de Marcos, a ponto de, no livro de Atos, a Bíblia dizer que Barnabé, por não ficar do lado de Paulo, sendo Paulo um grande homem, poliglota, doutor ou mestre em teologia, não se sabe a graduação que Paulo tinha no quesito religiosidade, Pentateuco, não se sabe a graduação que Paulo tinha, mas se sabe que, segundo a história, Paulo chegou a sentar-se em uma das 70 cadeiras do Sinédrio. Então Paulo fazia parte da mais alta corte de Jerusalém e de todo Israel. Paulo conhecia de Torá, Paulo conhecia de Pentateuco, Paulo conhecia de profetas, Paulo conhecia de profecias messiânicas, Paulo conhecia de tudo. O que Paulo ainda não havia conhecido era sobre a misericórdia do Senhor. E Paulo simplesmente desiste de Marcos e o descarta como se ele não fosse absolutamente nada, só porque o jovem e imaturo Marcos desistiu de fazer a viagem missionária. E Paulo, na sua grande ciência e na sua profundidade de intelectualidade, Paulo talvez pensa assim:
que Barnabé de maneira nenhuma deixará Paulo para ficar com Marcos, um garoto que não tem experiência nenhuma de vida para dar, para oferecer, não tem absolutamente nada para distribuir. Mas a Bíblia diz que Barnabé, ao invés de ficar do lado de Paulo, Barnabé vai ficar do lado de João Marcos. E eu aprendo uma primeira lição com isso, porque enquanto Paulo desiste, rejeita e não acredita mais na chamada de Marcos, pelo simples fato de Marcos não ter coragem suficiente de encarar uma viagem missionária. Estamos falando de um jovem, de um garoto que está saindo da sua imaturidade para entrar no seu período de maturidade. Paulo não entende isso, e o que Paulo faz, o abandona, não acredita mais nele. E Barnabé, ao invés de estar do lado de Paulo, sendo Paulo um homem maduro, enraizado na fé e experiente, Barnabé não fica do lado de Paulo. Barnabé resolve ficar do lado de Marcos, confiar em Marcos e acreditar que, embora Paulo o rejeitasse, Barnabé acredita que de Marcos ainda sairia alguma coisa boa. A primeira lição que nós aprendemos apenas desse pano de fundo é que na nossa trajetória muitos Paulos se levantam, e muitos Paulos se levantam com um olhar de rejeição. Mas eu quero que você acredite e saia daqui convicto disso, que embora alguns Paulos, por sua maturidade na fé, nos rejeite por conta da nossa imaturidade, Deus sempre levantará um Barnabé que confia, porque na medida que Deus nos leva. Indo um pouco mais adiante, Barnabé não é discipulado, ou melhor, Marcos não é discipulado por Barnabé. Se olharmos em todo o contexto histórico da história de João Marcos, nós vamos perceber que João Marcos vai parar aos pés do apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro vai tratá-lo como um dos seus filhos na fé, vai ter o afeto de Marcos ao seu filho na fé, e Pedro começa a instruir, a capacitar e a ensinar João Marcos, e a falar a João Marcos tudo quanto Cristo fez, e tudo quanto ele passou com Cristo. Então, é aos pés do apóstolo Pedro que Marcos vai escrever o evangelho que traz por título o seu nome. Agora vejamos que historicamente, depois que Paulo o rejeita, 10 a 11 anos depois, Paulo vai parar na prisão, e Paulo vai sentir a necessidade de ter consigo algumas coisas, quando ele passa pela sua fase de adversidade na prisão. Paulo escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo, e vai dizer para Timóteo trazer depressa a capa, antes que o inverno chegue. Paulo ainda diz para Timóteo não esquecer os rolos, não esquecer os pergaminhos. Agora, o que mais me encabula é que Paulo vai dizer para Timóteo não esquecer de trazer Marcos.
ele escreve dizendo para Timóteo: Timóteo, traga a minha capa, porque o inverno está vindo aí. Timóteo, traga-me os rolos. Timóteo, traga-me também os pergaminhos. Agora, Timóteo, por favor, não esqueça de me trazer Marcos. Que Marcos, Paulo? Aquele Marcos de 11 anos atrás, que quis viajar, desistiu da viagem e eu rejeitei. Não acreditei nele, não confiei nele. Eu mesmo não acreditei que dele sairia alguma coisa. Agora Paulo diz: traga ele, porque eu percebi que ele é muito útil para o meu ministério. Quem está falando isso é Paulo. Pior do que ser rejeitado, pior do que ser rejeitado, a dor pior não é de quem é rejeitado, pastor Ricardo. A dor pior depois é de quem manda chamar Marcos. Porque tem que admitir que ora Marcos não prestava para nada, mas na pior face da vida dele, Paulo entende que aquele garoto que ele rejeita há 11 anos atrás era útil para o ministério dele e ele não sabia. E é aos pés de Pedro que Marcos escreve o Evangelho escrito por Marcos. Era Jesus contando e ele escrevendo. Escreve aí, Marcos. Escreve aí, Marcos. Pode escrever. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Aleluia, Deus. Quanta propriedade em uma simples frase. Alguém que não andou com Jesus não teria a capacidade de descrever esse versículo tão curtinho, mas com tanta profundidade. Glória a Deus. Só pode escrever algo tão profundo quem andou com ele. Só pode deixar registrado algo profundo que toca quem caminhou com ele, quem vivenciou experiências com ele. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. O interessante é que quando Marcos começa descrevendo, a tradução que chega para nós é a João Ferreira de Almeida. Mas as traduções mais próximas do hebraico, do grego, dos originais, nós vamos perceber que naquilo que Jesus fala está registrado de vermelho. Agora, naquilo que o escritor registra, que é Marcos, a mando de Pedro, está registrado da simples tinta preta. Agora, se olharmos com carinho o texto gradativo, nós vamos perceber que a primeira fala de quem diz que já era tarde é o escritor. O escritor diz e afirma que era tarde. Por que era tarde? Porque Jesus lhes propõe o desafio de entrar dentro do barco em tal hora da tarde e atravessar do outro lado. E por que o escritor diz que já era tarde? Porque aquele que disse para ele o que ele está escrevendo conhecia com
presenciarão o que eu vou fazer por vocês. Consegue entender isso, irmão? Pelo amor de Deus? Porque a expressão naquele dia fala de um dia que eles não esperavam que Cristo os surpreenderia. E a segunda palavra profética é essa: você não espera, não marca na agenda, e esse é o dia que Cristo te surpreenderá. Com uma palavra, com uma resposta, com cura, com milagre, com porta aberta, com salvação. Nós não esperamos, e naquele dia é o dia que nós não largamos na agenda, não acordamos pela manhã e dizemos para Cristo: é hoje que eu quero que o Senhor faça. Mas é o dia em que a gente está desesperançoso e diz: e aí, só vejo nos outros e na minha nada. Aí é naquele dia que Jesus resolve te acordar pela manhã, soprar o fôlego de vida nas suas vidas e te fazer ver o que Ele faz, não na vida dos outros, mas te fazer ver o que Ele faz na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. E naquele dia, agora o escritor em primeiro lugar diz que já era tarde. Agora Jesus vem por último dizendo: passemos. Versículo 35. Quando já era tarde, quem disse isso? Diga comigo, os discípulos. Diga, Pedro disse que já era tarde. Agora, a primeira palavra quem dá é quem? Diga, Pedro. Qual é a primeira palavra que Pedro dá? É tarde. Agora, a última palavra quem vem dando é quem? Jesus. E qual é a última palavra que Jesus vem dando? Passemos. Então Pedro vem com a primeira palavra dizendo para ele: é tarde, não dá para passar. E Jesus vem dando a última palavra dizendo: não interessa se é tarde, nós vamos atravessar, nós passaremos. Irmãos, eu não sei você, eu não sei você, pastor Ricardo, mas eu fico só com a palavra do mestre. Não estou nem aí com o que estão falando, não estou nem aí com o que o diabo está dizendo, pouco me importa o que estão falando. Meu negócio é com aquilo que Jesus fala. Enquanto o diabo está bodejando, enquanto o diabo está falando, eu estou dando glória a Deus, aleluia, e pregando a palavra. Eu fico com a última palavra, irmão, porque eu aprendi na minha fé que quem dá a última palavra não é homem, mas quem dá a última palavra ainda é Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. E se a igreja pode adorar a Ele que vive e reina, levante as mãos para o céu, abre a boca e adore. Passemos. Três correntes teológicas para essa palavra passemos, pastor Ricardo. Três correntes teológicas. As únicas três correntes teológicas que nós podemos defender são essas. A primeira, quando Jesus diz passemos, a palavra passemos não está no seu singular, a palavra passemos está no seu plural. Porque se estivesse no seu singular, ele colocaria os seus discípulos como primeira pessoa e diria para eles: passem vocês. Mas como está no seu plural, ele não diz para os seus discípulos: passem vocês. Quando ele diz passemos, ele está dizendo: eu vou junto. Ou seja, eu vou atravessar vocês. Segunda corrente teológica, a palavra passemos, ela não é uma palavra duvidosa, porque se tratasse de uma palavra duvidosa, Jesus não diria para eles: entrem e talvez a gente chegue. Verdade. Mas a palavra passemos, ela dá a certeza aos discípulos que, independente do que acontecerá no meio da caminhada no mar, eles vão conseguir chegar. Então, o primeiro ponto, olha para cá, o primeiro ponto da palavra passemos
conosco. Diga: Jesus passa conosco. O segundo ponto da palavra passemos, diga assim comigo: além de Jesus passar conosco, diga, Ele garante a nossa chegada. Então cutuque o vaso aí do teu lado e diga assim para ele: independente do que acontecer, diga: você vai chegar, porque a palavra garante. Com enfeitação de pavão, parecendo culto de Natal, com árvore de Natal, cheio de bolinha, brilhando, pisca. Não. A palavra é o suficiente. Ainda que não tenha nada, missionário José, se tiver a palavra, ela é o suficiente para a gente conseguir chegar para o outro lado. E Jesus dá a garantia para eles na palavra. Ele diz para ele: entre paz, ou seja, a palavra passemos primeiro, é a certeza de conseguir chegar do outro lado, independente do que vai acontecer. A palavra passemos também nos dá a certeza de que nós não entraremos só, viajaremos só. Não, a palavra passemos nos dá a certeza de que Jesus vai entrar conosco e vai viajar conosco. E a palavra passemos, por ser uma palavra de certeza absoluta, segundo aquilo que ele fala, nós podemos nomeá-la com uma promessa. Agora guarde isso, pelo amor de Deus. Guarde isso. Guarde isso. A palavra passemos é uma promessa. Repita comigo: passemos. É promessa. Quem liberou a palavra? Quem liberou a palavra? Jesus. Agora, se Jesus liberou a palavra passemos e a palavra passemos trata-se de uma promessa, você acha mesmo que as ventanias da tua vida vai naufragar o teu barco? Irmãos, a palavra sustenta a tua embarcação. Fica tranquilo. A palavra é a garantia de fazer você sair, de fazer você voltar. A palavra é a garantia de fazer você acordar pela manhã e trabalhar o dia inteiro seguro, voltar para casa, dormir tranquilo, acordar no outro dia respirando vivo, cheio de promessa, porque a palavra é a garantia que você precisa para viver debaixo de uma palavra. Nós precisamos entender que, embora as ventanias da nossa vida cercam a nossa embarcação, no decorrer da nossa trajetória, no decorrer da nossa caminhada, e é bem verdade, pastor Ricardo, que por
Porque a gente não entrou no barco na hora que a gente quis, a gente entrou no barco na hora que ele disse: entra. Verdade. Passa. Verdade. Agora, dentro dessa mensagem expositiva, os irmãos precisam entender uma coisa: que embora nós estamos debaixo de uma palavra, isso não significa que nós estaremos isentos das ventanias, Pai. Verdade. Pelo contrário, eu vou provar para você que é justamente aquele que está debaixo de promessa é que passa pelas ventanias. Eu não preciso parafrasear e ir para outro texto. Dentro desse texto eu provo para você, pastor Ricardo. Porque eles saíram, levaram Jesus consigo, e diga comigo, despediram a multidão. O que falta para a nossa geração é isso. É despedir um pouco a multidão e ficar mais tempo com ele. Eles despedem a multidão, Jesus está dentro do barco e eles vão. E a Bíblia diz que outros barquinhos seguiram eles. Só que a Bíblia diz que quando eles chegaram no meio, diga comigo, no meio. Porque é sempre no meio. Verdade. É sempre no meio, presbítero Paulo. Deus tremendo. É no meio que a gente mais chora, irmãos. É no meio que a gente mais geme. Aleluia. Se o meio fosse fácil, Abacuque não teria orado e pedido para Deus avivar a obra no meio. Porque é no meio que a gente precisa ser avivado, porque é no meio que a depressão bate na porta. É no meio que a gente passa por perdas. É no meio que a gente vê as enfermidades às vezes chegando. Meu Deus. É no meio, irmãos. Aleluia. E o meio nos faz gemer. O meio nos faz chorar. Bendito da minha alma. O mais interessante é que o texto diz que outros barquinhos seguiram eles. Só que o texto diz que a tempestade, olha para cá, barquinhos no plural. Barquinhos no plural. Glória a Deus, aleluia. Só que a tempestade se levanta, diz o texto, contra o barco no singular. Aí a pergunta que eu faço é: não está no mesmo mar? Não é o mesmo mar? O espaço, território geográfico não é o mesmo? Então por que o vento só pega o barco? Sendo que tem mais barquinhos em volta deles e só o barco deles que passa por vento? É aí que nós entendemos por que a palavra passemos trata-se de uma palavra que é promessa. Porque o barco que está debaixo de uma promessa é o barco dos discípulos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. A maior característica de que nosso barco tem promessa é as ventanias que pega ele no meio. E o mais interessante é que no decorrer da nossa caminhada, quando a gente entra e o vento pega a gente no meio, os que não têm promessa estão no mesmo lugar, moram no mesmo bairro, tem o seu sangue, é da sua família, às vezes vai na tua casa, come da tua comida, congrega na tua igreja e não passa pelo que tu passa. Pergunte para mim, o que é isso, pregador? Pergunte mais forte, o que é isso, pregador? Diga, barco que tem promessa. Só passa vendo, pastor Ricardo, barco que tem promessa. E talvez eu esteja pregando aqui, ou ensinando, porque eu não sei muito pregar, eu mais ensino que prego. Talvez eu esteja ensinando para alguém aqui nessa noite que esteja passando por um processo de ventania, vendaval, e tem questionando: que isso, Jeová? Que isso? Deus me trouxe aqui para te dizer: tem promessa, minha filha. Irmãos, tem promessa no barco. É por isso que o vento sopra, porque tem promessa. É por isso que o vento sopra na família, porque tem promessa. É por isso que o vento sopra na igreja às vezes, porque tem promessa.
só você que está passando por prova, levante as mãos. Quem não tiver, não precisa levantar não, pode baixar, irmão. Pode baixar. Glória a Deus, você não está passando por prova, mas eu sinto em dizer que uma hora dessas o vento vai pegar o teu barco. Teu barco tem promessa. Oh, glória. O teu barco tem promessa. É por isso de tantas lágrimas, meu filho. Por isso de tantas perseguições na empresa. Tem promessa ali, rapaz. E nós vamos chegar lá. O barco do encerramento agora. O barco pega o vento pega o barco dos discípulos. E sabe qual é o perigo, pastor Fábio? Da gente enfrentar as tempestades. É que nós precisamos cuidar, pastor Ricardo. Porque na grande maioria das vezes, quando nós enfrentamos esse tipo de crise, o que está fora, que não pode entrar, começa a entrar para o lado de dentro. Verdade. Aleluia. Meu Deus. Eu te faço a pergunta: a água foi feita para ficar fora ou dentro do barco? Mas a Bíblia diz que a água estava entrando para dentro. E o que é isso se não descuido? E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: passe o que passar, mas pelo amor de Cristo, não deixe o que está fora entrar. Aleluia, Deus. Porque senão vai comprometer a tua casa, Aleluia. vai comprometer teu ministério, vai comprometer tua família, vai comprometer tua chamada. Aleluia. Se está fora, é para ficar fora. A água não foi feita para ficar do lado de dentro do barco. A água foi feita para ficar do lado de fora. A água é a base líquida que sustenta a embarcação. Se entrar, pesa. Se pesar, afunda e naufraga. Deus está dizendo para alguém: não deixe o que está fora entrar para o lado de dentro. Não deixe o vício entrar de novo. Não deixe os costumes antigos entrar novamente. Não deixe a velha natureza entrar de novo na tua embarcação. Senão vai comprometer a tua casa. Oh glória, vai comprometer a tua família. Aleluia. Não deixe entrar para o lado de dentro. O desespero é tão grande que às vezes na nossa embarcação nós não percebemos que há alguns detalhes. E o detalhe que às vezes passa batido diante da nossa visão e a gente nem percebe. Porque enquanto os discípulos estão na gritaria terrível, estão lá na frente do barco e Jesus está lá na retaguarda, eles já cometeram o erro grave. E isso aqui não precisa de hermenêutica, de exegese, nem muito menos de usar homilético para pregar isso aqui. Eles cometeram um erro grave, porque se tratando de Cristo, eles deixaram Cristo lá na retaguarda. Agora, quando Cristo fica para trás de nós, tudo indica que o barco tende a naufragar. O trabalho deles era tão árduo, porque se Jesus já estivesse à frente, o negócio teria ido com mais tranquilidade. Porque Ele precisa estar adiante. É Ele que precisa estar no controle de todas as coisas. Deixaram Ele lá atrás, confiando nos seus potenciais de pescadores experientes. Fica aí, mestre, que a gente entende do negócio. Jesus diz: estou cansado, vou aproveitar para dormir. E a Bíblia diz que literalmente Cristo dormiu. Não ficou com o olho aberto ou outro fechado. Não, isso é heresia. Isso é heresia. Ele literalmente estava cansado e dormiu. Dormiu. O desespero é grande lá na frente. Enquanto Cristo está lá atrás, olha para cá. O desespero é grande lá na frente, enquanto Cristo está lá atrás, dormindo tranquilo, descansando. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu olho para Jesus dormindo,
uma tempestade e os discípulos estando apavorados, Jesus nos ensina que é possível descansar em meio às tempestades, sim, irmãos. É possível. Agora, se Jesus está dormindo, pastor Ricardo, não dá para acordar Jesus gritando, porque dentro desse contexto há pelo menos 4 vozes. A primeira, a voz do vento. A segunda, a voz das ondas açoitando o barco dos discípulos. E a terceira, a voz dos discípulos gritando: ai meu Deus do céu, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. 4 vozes. Então Jesus não é despertado pela voz do vento. Jesus não é despertado pela voz das águas, embora sendo Cristo e a essência do Deus Criador estando dentro dele, tendo seus atributos como onisciência, onipresença e onipotência de Criador dentro dele. Como Cristo, ele sabia tudo o que estava acontecendo, mas como Jesus, ele estava cansado e estava dormindo. E por que quando Cristo ele não desperta, acalma a tempestade de uma vez, acalenta o coração dos discípulos? Porque Jesus nunca acordou com barulho de vento de ninguém, rapaz. Jesus nunca acordou com barulho de água açoitando o mar. Tem gente que diz: não vou orar porque Deus sabe o que eu passo. Deus não acorda com barulho de vento. Não vou orar porque Jesus sabe o que eu estou passando. Ele não desperta com barulho de água açoitando o meu mar. A única voz que é capaz de despertar o Jesus que está dormindo é a voz dos discípulos clamando no pé do ouvido dele e dizendo: mestre, 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 estamos perecendo, mestre, nos ajuda, mestre. Alguém está entendendo isso? Para que esse negócio de o Senhor sabe o que eu estou passando. Deus me trouxe aqui para dizer: enquanto eu não ouvir a tua voz xixando no pé do meu ouvido, eu não vou acalmar o vento. Três vozes. Primeira voz, a voz do vento, ele não acorda. Segunda voz, a voz das águas, ele não acorda. Terceira voz, a voz do discípulo, ele acorda. E a quarta voz, ele sai do fundo, vai para frente e vai conversar com o vento e vai dizer: vento, aquiete, e mar, acalma. Olha para cá. Nós precisamos entender que nem sempre, pelo fato de nós orarmos pedindo socorro, ele vai conversar conosco. Porque se você olhar no texto, Jesus acorda, pastor Ricardo, não dá a mínima para os discípulos, e ele vai conversar diretamente com o vento. Vou melhorar para você também melhorar o glória. Os discípulos oram, ele acorda, e os discípulos estão pensando: vai acalmar a gente, vai falar conosco. Mas não, ele não fala absolutamente nada com os discípulos que precisam de uma palavra, mas ele vai conversar diretamente com o problema. Coloque a mão no teu coração assim e diga assim comigo: Deus, se o Senhor não falou comigo hoje, diga mais forte: Deus, se o Senhor não falou comigo hoje, diga, e se o Senhor não falar, diga para ele: não tem problema não. Diga para ele: eu creio, Jesus, que quando o Senhor não fala comigo, diga, irmãos, eu creio, Jesus, que quando o Senhor não fala comigo, diga, o Senhor está falando com o vento, está falando com as águas, está falando com o problema, está falando com a crise, está falando com a guerra, está falando com a adversidade. Talvez Deus hoje não disse que abrirá portas para você, mas talvez hoje Ele está conversando com a porta que está
vai fazer com que a tua prova seja desproporcional à vitória que Ele está te trazendo. Irmãos, eu quero que você levante o dedo de profeta para mim encerrar o microfone agora. Aponte o dedo para uma pessoa que está do seu lado, mas mexa com o emocional e com o psicológico dele. Ele precisa entender que isso aqui não é conversa fiada, nem história da carochinha. Isso aqui é revelação bíblica. Aponte o dedo na cara dele e diga assim para ele: Jesus vai recompensar o tempo perdido. E diga assim para ele, da glória a Deus, diga para ele: se a tempestade está sendo grande, minha filha, diga assim: prepare, porque a bonança será grande. Oh, glória. Você pode glorificar a Deus ou não? Está vindo aí. Fique tranquilo que esse grande desemprego é apenas o prenúncio de uma grande porta que está se abrindo. Fique tranquilo que essa grande enfermidade é um prenúncio de um grande milagre que me chega. Oh meu Deus, você acredita nisso ou não? A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado, porque eles estavam debaixo de uma palavra. Eu quero que você curva a cabeça e feche os olhos. Acredite nisso. Há uma grande vitória chegando a você na tua casa. Esse grande vento não é em vão. Essa grande tempestade não é por acaso. Uma grande bonança está vindo. E haverá sinais de um novo tempo para a tua história. Pai, que essa palavra continue falando, e que seja alimento para a nossa alma durante meses. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus, e sabemos que entramos nessa embarcação e não estamos só, porque o Senhor nos garantiu que passaria conosco. Nós cremos que entramos nessa embarcação e que iremos passar, porque o Senhor nos garantiu que aconteça o que acontecer, nós iremos chegar do outro lado. Nós cremos que iremos passar, porque a palavra passemos não se trata de uma palavra rasa e aleatória, mas a palavra passemos trata-se de uma promessa que nos garante uma chegada tranquila e independente do que vai acontecer. Nos ajuda e nos fortalece, em nome de Jesus. Levante uma mão para o céu, levante a outra mão para o céu, coloque uma de frente para a outra e aplauda Jesus por ela.